Que bom nós estarmos aqui para mais uma aula. Qual é a disciplina? Eu esqueci, vai. 8. Fale aí para quem está ao seu redor, seja bem-vindo, que legal ter você aqui. Seja bem-vindo você que nos acompanha aí pela internet. Cadê o caderno de anotação? Cadê? Caderno de anotação é a mesma coisa que a apostila? Não. Quem quer ganhar ponto lá no final do caderno organizado? Cadê? Cadê o né? Beleza. Cadê a sua apostila organizada na pasta? Porque no primeiro teve um. Cadê a apostila? O cara levantou assim a Cadê na pasta organizada? Cadê? Isso. Fala para alguém perto de você. Te organiza amanhã. Aí. Acompanhe comigo a revisando coisas importantes que nós aprendemos humildemente na aula passada. Ei, que o seu coração esteja aberto, que a sua mente esteja preparada para aquilo que Deus quer nos ensinar neste momento. Ok? Revisando. Falamos, deixa eu ver aqui, sobre a primeira qualidade do caráter de Cristo. Qual é? Eu não estou lendo ali, qual é? Pobreza. Que isso lá no com Deus é humildade. A segunda qual foi? Alguém me ajuda, por favor? Contrição. Só um detalhe, o que é melhor, o que é fantástico? Chorar antes de pecar ou depois? Vai dar vontade de tomar a latinha. Não, estou falando sério. Vai dar vontade de você trair o homem casado, de trair a sua esposa. Mas o que é melhor? É chorar antes ou chorar depois? Ainda mais, olha para mim, quando envolve filho. Como? A Rebeca hoje tem 28 anos de idade. Está olhando para mim, você que é pai. O bate-papo aqui reto é entre pai. Até hoje, eu tenho 55 anos de idade, ela tem 28. Tira o meu sono, dá nó na cabeça da Rebeca. Volta. Então é melhor chorar antes de pecar. Beleza? Volta. Terceira, mansidão. Falamos também, agora ali, olha, falamos sobre fome e sede de justiça. Agora sobre fome e sede de justiça. Mateus capítulo 5, verso 6. Felizes, bem-aventurados, os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Aprendemos que é o profundo desejo de conhecer a Deus mais e mais. E dentro disso, larga tudo, eu queria ver as suas mãos. Cadê as suas mãos? Queria ver as suas mãos. Desculpa, é que o primeiro lugar que eu dei aula em Israel foi no clubão. Então, a minha cabeça é de clubão, beleza? Volta. Olha só, cadê a mão? Vamos lá. Nós vimos 3 faces da fome e sede de justiça. E eu quero que você faça comigo com as mãos. Cadê as mãos? Solta. Não é para copiar nada. Número 1, faça assim. Fome e sede de Deus. Não, só você e ele. Fome e sede de Deus. Beleza, a primeira face. Agora a segunda, fala assim, fome e sede de fazer a vontade de Deus. Qual é a primeira? Faz aí para mim, bonito, qual é? Fome e sede de Deus. Segunda face. Fazer a vontade de Deus. Homem casado, de novo, fazer a vontade de Deus. A sua vida, homem casado, até a última gota que essa mulher sabe que você nunca vai embora. Que ela, a sua gatinha, é a mulher da sua vida. Uhul. Né? Aí. Deixa bem claro isso para ela. Beleza? Jovem que está me ouvindo. Vamos fazer junto para o jovem aqui? Qual é a segunda face? Eu esqueci. Fome e sede de fazer a vontade de Deus. Cadê o jovem? Fome e sede de fazer a vontade de Deus. Vontade de Deus. Sexo que agrada a Deus é dentro do casamento. Jovem de 15 anos para cima que está me ouvindo. Sexo top dentro do casamento. Creia nisso, essa é a nossa fé, Agora a terceira, faz assim comigo, fome e sede, quero te ouvir, fome e sede, quero te ouvir, fome e sede, agora fala assim, de ver o mundo, vai, regido, aí agora você vai fazer assim, pela palavra de Deus, vai, então bora ver se ficou bonito, vamos lá, qual a primeira face da fome e sede de justiça, vai, fome, vai, fazer a vontade de Deus. Agora o último, quero ver. Fome e sede de ver o mundo regido
pela palavra de Deus. Voltando, falamos sobre a misericórdia. E sobre a misericórdia, Mateus 5,7, diz bem assim: bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Vou tirar o óculos, olha para mim sem piscar. Quantos aqui nesse momento agradecem a Deus pela saúde que Ele tem lhe dado? Não levanta a mão não, diga só amém. Né? Ei, quantos concordam comigo que amanhã pode ser você num leito de dor, numa UTI, num hospital? Quantos concordam comigo? Levanta a sua mão. Bem-aventurados misericórdia, pois obterão. A gente vai querer ser visitado. Ei, não perca a oportunidade de visitar. Nós vimos aqui as características da pessoa misericordiosa, no papel do bom samaritano. E eu vou listar aqui rapidinho, você só nota aí, para ver se é verdade. Primeiro, o bom samaritano, ele não fez acepção de pessoas. Segundo, o bom samaritano não perdeu a oportunidade de ajudar. Ei, dê uma carona. Ei, abra a sua casa. Ei, meta a mão no bolso. Tem alguém agora aqui que está desempregado e você pode preparar um currículo top. Você pode arrumar um emprego para essa pessoa. Não perca a oportunidade de ajudar. Eu gosto muito do GA, porque no GA, Nalisson, você fica sabendo da necessidade. Triste você que perde GA. Você perde a bênção. Não falte o GA. Vá para lá no GA. Porque nós queremos abençoar a sua vida lá. É lá o feedback. Quando vai um casal, eu agradeço a Deus. Obrigado por ter vindo. Porque eu fico sabendo. Porque de repente não tem comida e de lá pode sair uma cesta básica. De lá não tem um remédio de pressão, pode sair a caixa do remédio de pressão. Não perca a oportunidade de ajudar. Terceiro, o bom samaritano desceu ao nível da pessoa que precisava. Quarto, o bom samaritano usou do que ele tinha, lembra? Usou o vinho e usou o azeite. Você tem usado do que você tem? Eu tenho um teorema no meu GA. Ninguém precisa levar descartável. Desculpa, isso é entre eu, Soraya e Deus. O descartável é nosso. Teorema número 2, tem um suco. Teorema número 3, chegou, mas desculpa, isso tem que ser entre você e Deus, eu estou dando só um exemplo aqui para vocês. Chegou no GA, quem gosta de um cafezinho quentinho, um cafezinho, não gosta não? O cafezinho lá quentinho, às vezes eu faço com canela, mas sabe por quê? Eu aprendi que é para Jesus que você faz isso. Então volta, o bom samaritano usou do que ele tinha para beneficiar o outro. Quinta característica, o bom samaritano deu mais importância ao necessitado do que ele mesmo. E por último, o bom samaritano chegou e disse bem assim: ei, aí no hospital, vou deixar ele aqui, vou deixar pagar um valor aqui, eu vou bem ali resolver a minha bronca, mas depois eu volto, e eu vou assumir toda a responsabilidade por essa vida. No colégio tinha uma matéria que eu nunca entendi. Nunca. Física. Quem está comigo, levanta a mão. Olha aí, ó. Era peso versus altura e não sei o que, e o pêndulo, eu nunca entendi. Alguns anos atrás eu tinha passado em todas as provas, menos em física. Mas surgiu uma oportunidade fantástica de eu resolver esse problema. A prova era na sexta-feira. Na quinta-feira, o burburinho era que os alunos conseguiram entrar na sala do professor e roubar o gabarito da prova. Vai resolver a minha situação. Sexta-feira de manhã, eu lembro como se fosse hoje, o amigo chega comigo e fala assim: tá aqui, ó, para resolver a tua vida, meu irmão. Eu falei: oh, glória, aleluia. É o gabarito da prova. Detalhe, eu precisava de 7 pontos para passar. Só isso, mano. Quantos pontos eu precisava? 7. Tranquilo.
Aí eu peguei aquele papel. Cara, veio um incômodo tão grande que eu não sei explicar. Hoje eu sei que era Cristo. Eu falei, meu irmão, pega esse papel, tira daqui. Eu vou fazer o que eu estudei. Resumo da história. Semana seguinte o professor pega a prova e ele começa a corrigir. Fulano 10. Nunca estudou. Fulana 10. E 10 e 10. Dos 35 alunos, 29 tiraram 10 na prova de física. Tá errado. Tá errado. Ele instaurou uma sindicância e foi averiguar. Puxaram as câmeras do corredor, da sala do professor. Gente, parecia rato entrando dentro da sala. Eram os alunos tudo entrando. E saíam tudo felizes. Os 29 foram expulsos. E eu não fui. Adivinha quanto eu tirei na prova? Vai! Quanto eu tirei? Quanto eu tirei? Eu tirei 6,5. Eu fiquei tão triste. E eu lembro como se fosse hoje o professor me chamando, aluno Guimarães, entre aqui na sala. Eu falei, pronto, vou ser expulso. Eu vi que tu não estava lá. Eu vi que tu não roubou a prova. Por isso, eu vou te dar meio ponto e tu vai ficar com 7. É doido, é? Consciência limpa. Eu tive a consciência limpa. Valeu a pena ter consciência limpa, sim ou não? É isso que a gente vai falar hoje, sobre pureza de coração. Que nada mais é que consciência limpa. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. O que é pureza de coração, Renan? Consciência limpa. Certeza de que ninguém pode acusar você de alguma ofensa pelo qual você ainda não tenha pedido perdão. Como também a ausência de mágoa em sua vida. Você preenche a ausência também. E olha só, gente, antes da gente começar a falar como se limpar, como buscar, práticas de como você ter um coração limpo, eu trouxe para você aqui hoje um teste para saber se você tem um coração limpo ou não. Tá? Então eu vou fazer aqui umas perguntas, inclusive está na sua apostila. Eu lhe aconselho a você pegar isso como tarefa e depois fazer em casa, escrever. Mas hoje eu queria que nesse momento você tivesse reflexões sobre essas perguntas. Olha só. Primeira, se Jesus voltasse hoje, você estaria limpo com o Senhor? Ou você tem alguma coisa pendente com seu irmão, lá no trabalho, lá na sua faculdade? Existe alguma coisa que você ainda não tenha resolvido? Você sabe o que eu estou falando. Pureza é isso, é ninguém chegar para ti, o Renan, aquele que dá aula lá no CENIB, não, aquilo ali é pilantra no trabalho. Eu tenho a plena consciência limpa, de que ninguém pode me ofender desse jeito. Você tem? Seu comportamento nessa semana tem agradado a Deus? Para onde você vai, os locais que você vai, aquilo que você digita, aquilo que você vê nas redes sociais. Você percebe a mão de Deus agindo em sua vida?
Ei, olha para mim. Quem foi que me deu meio ponto? Vai. Foi o professor? Não. Foi Deus, gente. Eu percebi claramente a mão de Deus agindo naquela prova. Foi Deus. Isso é ter pureza de coração. Você está bem com todos os seus irmãos em Cristo? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer todo dia. Porque às vezes é uma besteira que você acha, não, nada a ver. Mas às vezes o seu irmão está com raiva de você. Ele olha meio torto no GA. Você tem que ir lá oferecer uma tapioca. Quem gosta de tapioca? Puxa, queijo coalho, banana frita. Quem gosta de tucumã, hein? Puxa, vai lá, resolve com ele. Isso é pureza de coração. Você medita diariamente? Quem meditou essa semana? Quem meditou? Fala a verdade. Qual era o tema da meditação, hein? Hã? Vai, vou te ajudar. Oração. Oração, tem que meditar. Deus vai te mostrar aquilo que tem que ter mais pureza, tem que limpar a tua vida. Sua vida sexual agrada a Deus, homem casado? Isso aqui não é para jovem, não. O jovem ora para um dia, mas vai dar certo. Mas hoje é para o homem casado. Tem que ver se sua vida sexual agrada ao Senhor. Jesus pode ir a todos os lugares que você vai nessa semana, que você vai no seu dia a dia. Eu, por exemplo, eu mudei o meu horário da academia. Eu preciso ser sincero com você. O homem é visual. E tem certos horários na academia que não dá para ir. Jesus não dá para ir comigo. E aí eu mudei o horário, vou em outros horários. Você sabe o que eu estou falando. Isso é pureza de coração. Você já acertou todas as contas com todas as pessoas. Jesus pode olhar o seu WhatsApp? Sim ou não? Sua rede social? Seu direct? Aquele grupo de WhatsApp? Pode olhar tudo? Amém, que bom. Tem gente que nem a esposa pode olhar. Quanto mais Jesus. E por último, você está... Assim, ó, essa aqui é o seguinte. Quem aqui, se o pastor Davi chegar e falar assim, olha, eu vou pegar uma foto tua e da tua família e colocar lá no outdoor da igreja. Aí tu vai falar assim, pastor Davi, pode colocar que não tem ninguém que pode falar nada contra mim. Quem está assim? Quem está assim? Vai. Pronto. Você está no caminho certo de se tornar uma pessoa pura de coração. Um coração puro é um coração livre de hipocrisia. É um coração que está livre de pecados ocultos. É um coração sincero, principalmente querendo agradar a Deus. Esse coração limpo mostra comunhão com Deus. Consegue discernir o que Deus quer em sua vida. Consegue ver claramente o caminho que Deus quer que você trilhe. Pureza de coração é essencial na vida de um cristão. A gente que está vendo as 8 qualidades, lá de Mateus 5, a gente percebe que, conforme as qualidades vão aumentando, são qualidades que a gente já tem que ter uma ação. A gente tem que fazer para aquilo acontecer. E pureza de coração é uma delas. Essa pureza de coração mostra que o Senhor, Ele observa mais o nosso interior do que o exterior. Agora a gente está falando de pureza de coração, mas por que a gente precisa de pureza de coração? Por que precisamos? A gente vai falar mais sobre isso. Por que nós precisamos de pureza de coração? A primeira coisa
é porque nós nascemos sujos. Romanos 3:23 fala que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Estamos separados. Lembra lá da sua aula de um com Deus? Todo mundo nasceu de um lado sem Deus. Todos nós pecamos. Está no nosso DNA pecaminoso. É por isso que a gente precisa ter um coração limpo. Porque a gente já nasce sujo. A segunda coisa do porquê precisamos é porque nós recebemos o Espírito. Você é aluno de 8 qualidades do caráter de Cristo. Quarta aula dessa rodada. Eu tenho a convicção que você tem o Espírito Santo. E qual é mesmo aquele versículo que a gente é selado pelo Espírito? Qual é? Qual é? Efésios o quê? Tomaram café não, mano. Efésios 1:13, né? Que a gente é selado pelo Espírito de Deus. Esse selado não sai mais. Ele está aí. E aí, quando a gente é selado pelo Espírito, a gente fala, cara, agora eu sou de Jesus. Eu posso fazer o que eu quiser. Experimenta. Quem é pai e mãe? Quem é pai e mãe aqui? A correção no seu filho dói mais no seu filho ou em você? Na gente, né? Aí a gente começa a entender esse terceiro ponto. O pecado atrapalha a nossa vida. Por quê? Porque quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, eu achava isso, tá? A gente entra num portal de pirim-pim-pim, né? Um portal mágico. Oh, agora eu sou de Jesus. Vou fazer mais nada errado. Mentira! Tu não passa num portal e dá tudo certo para sempre. É a luta do espírito contra a carne. Que fala lá em Romanos 7:8 ali, capítulo 7:8, começa a falar sobre isso. É uma porrada todo dia. É só comigo isso? Ou com vocês também? Todo dia a gente vai contra a carne. Palavra Festa, a gente falou sobre isso. É uma luta. E a gente precisa vencer essa luta. O espírito está selado. Mas essa carne podre está aqui com a gente. E cada vez mais a gente precisa se afastar disso. O pecado, essa sujeira, nos atrapalha. Sabe a pessoa que usa óculos? Quando você começa o dia, você limpa o seu óculos, vai para o seu trabalho. E durante o dia você vai usando. O pessoal que trabalha em pé, na correria, entra em depósito, entra nisso. Quando vê, a lente já começa a ficar suja. Começa a embaçar a visão. Mas a gente vai se acostumando, né? Depois eu limpo. Vai vivendo. O dia passa. Quando a gente tira o óculos, que a gente olha, tá muito sujo, né? Tá horrível. O pecado é da mesma forma, gente. Se a gente não limpar as pequenas coisas, o pecado ele embaça. Já viu aquela frase, o pecado emburrece? Ele atrapalha a nossa visão. Tu não consegue enxergar mais. Fica claro no exemplo da vida de Davi. Foi fazendo um pecado atrás do outro, quando viu o pecado estava gigantesco. O pecado nos emburrece. Ele atrapalha a nossa visão, o nosso próximo passo, o que Deus quer para a nossa vida. Um coração limpo, um coração puro, é um terreno fértil para Deus. Sabe aquela música? Quando eu estava estudando isso aqui, eu lembrei daquela música. Se eu não for, quem irá? Mas para a gente ir, a gente precisa de um coração fértil. A gente precisa de um solo puro,
limpo, para a gente poder ir. Ter a pureza de coração é viver de uma forma em comunhão com Deus. É viver de uma forma que as outras pessoas ao seu redor consigam enxergar de fato o caráter de Cristo. E com isso, você tem uma comunhão verdadeira com Ele. Acompanhe na sua apostila, falando sobre pureza de coração. Como que a gente pode saber nessa manhã, nessa quarta aula, de que o nosso coração, ele está sujo? Eu lembro quando eu precisei fazer uma ressonância no meu joelho direito. Alguém aqui já precisou na sua vida de um exame de imagem? Já? Pulmão, quem precisou? Pulmão. Eu precisei no Covid, porque era muita secreção, eu estava internado, e o médico queria ver como é que estava o meu pulmão. E aí era necessário fazer um raio-x, às vezes uma ultrassonografia. Quem já fez ultrassonografia? Cadê? Né? Porque tem coisas que a gente não consegue enxergar e precisa desse exame de imagem. Então, Clício, como que eu posso saber se o meu coração está sujo ou não? No meio do corre-corre, é importante nós fazermos um exame. E aí, o que o médico faz? Eu acho legal que quando ele pega o raio-x, para ele enxergar legal, você que está prestando atenção à aula, concentrado comigo, quando ele pega o raio-x, ele coloca na direção de quem sabe? Cara, isso tem tudo a ver conosco. Não é na escuridão que você vai saber como é que você está. Aí ele coloca na luz e diz, olha, aqui tem uma bursite. Aqui é artrite, artrose, ele coloca lá. Olha só como é que está o pulmão do seu filho. Cheio de secreção. E às vezes a gente precisa fazer também esse raio-x na nossa vida. Aí dentro disso, lá no Salmo 139, a palavra de Deus, Salmo 139, 23 e 24, o salmista diz bem assim, olha o que ele diz. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim, vasculha, Senhor, nesta manhã, agora, neste horário, vem aqui dentro de mim, faz uma varredura, e vê se tem algo que te desagrada, que te entristece. O salmista faz isso. Clício, e como é que eu posso saber se o meu coração está sujo? Veja aí na sua apostila, acompanhe comigo. A primeira ferramenta é essa daqui, ó. Anota aí para mim. Pela nossa consciência. Pela nossa consciência. Pela nossa o quê, gente? Faz assim comigo. Pela nossa consciência. Né? Faz assim, ó, pela nossa, faz assim, ó, consciência, lá dentro de você, pela nossa consciência. Hebreus 10, 22, diz bem assim a palavra de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações arpegidos para nos purificar de uma, olha para mim, olha o que Deus diz, de uma consciência culpada. Terminou a aula no primeiro CENIB. Para mim, essa é a melhor parte da aula. É quando eu vejo que a pessoa está sentada, ela não vai embora, ela fica sentada. Eu já vi um casal pedindo, nós não vamos levantar. O pastor Clício disse que não é para levantar, vamos resolver isso aqui agora. Eu fico só com o rabinho do olho vendo. No primeiro CENIB terminou, a senhora veio falar comigo, pastor, sente aqui comigo agora, eu preciso desse assunto. Eu não posso sair daqui sem resolver isso. Aí eu ouvi, a pessoa pede perdão a Deus, eu agradeço pela confiança no meu pastorado, que a pior coisa é você se abrir com um fofoqueiro. Você não pode se abrir com qualquer um. Tito fala isso. E ela chora ali, e aí eu oro. Aí eu vejo que só eu não dá para resolver, que eu preciso de um outro pastor.
Aí eu mando o CNIB dizer, chama o outro pastor. E a gente tenta ajudar aquela pessoa ali, sabe? Volta. Em 1 João 3, 19 a 22, se você quiser anotar, eu encontrei essa pepita, diz que a nossa consciência, ela vai acusar se nós estamos fundamentados na verdade ou não. Porque você pode, sabe qual é a minha preocupação? É você estar assistindo a aula, está tudo top aí anotado, tudo preenchido, já é a 6ª matéria que você faz, e a sua vida da porta para fora é outra. Essa é uma preocupação que eu tenho nessa sala. É uma responsabilidade muito grande. Será que nós estamos saindo daqui e realmente é verdade aquilo que a gente anota? Então aqui em 1 João 3, do 19 ao 22, eu aprendo com João que a nossa consciência vai acusar se tem alguma coisa errada. 1 Timóteo 4,2, escuta essa, olha aqui. 1 Timóteo 4,2, estudando a palavra de Deus, Timóteo era uma pessoa muito nova, e sabe o que Paulo diz? Paulo diz, cuidado com a consciência, ensina esse povo. Essa consciência, ela tem que ser como um alerta na nossa vida. Paulo fala a Timóteo, tomem cuidado, Paulo diz, de a sua consciência não estar cauterizada, completa na sua apostila, cicatrizada. Aí eu fui no dicionário, que negócio é esse aí de cicatrizada? Cauterizada. Hoje você olha para mim, se você faz o que é certo ou não, tanto faz. Aí agora sabe qual é o problema? O assunto que vai aparecer, que eu aprendi com o pastor Davi, olha para mim sem piscar. Essa questão de pela consciência, quando você nasce separado de Deus, você nasce em pecado, tanto faz. Quando eu saio no Lírio do Vale, eu moro no Lírio do Vale. E lá perto da garagem, cidade de Manaus, quando eu passo, está lá aquela cachaçada. Está lá aquele troço, aquelas pessoas jogadas no chão. Aquilo ali, não existe consciência. Recado do pastor Davi, quem dá consciência é o Espírito Santo de Deus. Volta ao Abebe, onde ele colocou, sabe o que? Efésios 1,13. Quando o Espírito Santo de Deus, ele entra em você, a semente de Deus entrou em você. E agora você tem a semente, você tem o Espírito Santo de Deus, que vai avisar, vai dar o alerta para você. Ei, sai daí. Quantas vezes eu já não falei para você, que o Espírito Santo virou e disse assim, pega a tua carteira, vai lá no trabalho, pede a conta, sai e vai embora. Isso é um alerta. E você ouve a sua consciência. Quer que eu melhore? Você ouve o Espírito Santo de Deus, que dá a consciência do pecado. Volta, anota para mim, Provérbios 20, 27. Provérbios 20, 27. Provérbios 20, 27 diz que o Espírito Santo de Deus, ele é lâmpada dentro de você. E ele vai dizer bem assim, muda essa amizade, saia desse trabalho, esquece esse negócio de agiota. No dia do meu GA eu tinha um cara que era escravo do agiota. Eu digo, Deus mandou você para cá, o meu negócio é matemática, você vai sair dessa porcaria. E eu ensinei, mostrei para ele, chamei a esposa, porque ele era o problema. E as mulheres são fantásticas nisso, ó. Me ajudam demais. Nunca mais agiota na vida deles. Agradeça a Deus a vida das mulheres. Olha, a mulher sábia edifica a sua casa. Volta. Algumas coisas importantes. Se você quiser anotar, agora é caderno. Sobre essa questão pela consciência. Primeiro, a consciência, ela é despertada quando pecamos. Cara, ei, você que nos acompanha pela internet, se na hora que você peca, não acontece isso, atenção, você não tem salvação. Você ainda não é de Deus. Quando ele dá o alerta, a consciência, ela desperta e diz quando você está pecando. Está lá em João 8,9, anota. Segundo, uma consciência sensível nos leva a um arrependimento verdadeiro. Sabe o que o jovem falou para mim hoje de manhã? O jovem virou para mim, sentou comigo e disse assim, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. Pequei contra o Senhor. Cara, esse é salvo.
Porque o diabo pode vir dizer para você que você não é salvo. Sabe o que aprendi com o pastor Davi? O problema é na droga. Puxa vida, essa semana caí na droga. Peça perdão a Deus, confesse o seu pecado e peça a Ele que a próxima semana seja melhor. Amém? São decisões que a gente toma na nossa vida. Então, segundo, uma consciência sensível nos leva a um arrependimento verdadeiro. Terceiro, o cuidado que a gente tem que ter, uma consciência endurecida, eu coloquei aqui para mim, cauterizada, nos afasta da presença de Deus. Eu acabei de orar com uma senhora bem aqui, sabe quando eu orei? Senhor, estou orando aqui com uma pessoa que é salva, que tem Jesus como seu e Salvador, ela é tua filha, ela se arrepende do pecado. Sabe como eu orei? Olha a minha oração. Senhor, cuida daqueles que estão dentro da igreja, me escute. Jesus fala que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Você sabia que tem gente no nosso meio que talvez não vá para o céu? Porque ainda é você que controla a sua vida, que manda na sua vida. Fale para alguém perto de você bem assim, não permita que o diabo cauterize a sua vida. Pode falar. Em Gênesis 4, do 9 ao 13, escuta essa. Deus olhou daqui, escuta essa, e disse, cara, o meu filho Caim, eu tenho que ir lá com ele, estou notando alguma coisa. Aí diz a palavra em Gênesis capítulo 4, que Deus disse, veio bem aqui, ó, sentou do lado dele e disse assim, cara, Caim, tu eras um cara top, tu era um cara que lia a Bíblia, tu era um cara que estava em ministério, você não perdia a oportunidade de ter relacionamento comigo. E sabe o que eu estou percebendo, Caim? Mudou o teu rosto. Eu estou te sentindo para baixo, ansiedade, depressão. E a melhor parte de Deus, toma cuidado com o meu inimigo. Toma cuidado porque ele quer te envolver, ele quer te sufocar e acabar com a tua vida. Você que está prestando atenção à aula, Caim deu ouvidos para Deus, pode falar, mente cauterizada. Para fechar, rapidamente nesse momento, se Deus dissesse bem assim, eu quero fazer agora um raio-x seu, agora. O que é que ele estaria vendo na vida de cada homem e cada mulher que está nessa sala? Ele veria que você é top para ele? Ou ele veria que ainda existem manchas, lodos, sombras, que ainda comandam a sua vida? Pois eu vou fazer esse raio-x agora na minha vida. Eu vou trazer o meu coração para vocês. Eu vou abrir o meu coração para vocês. Lá vai. Quando eu tirar o meu coração, vocês fazem uau. Combinado? Tá sujo ou tá limpo? Tá sujo. Mas tem uma outra ferramenta que faz esse coração sujo, impuro, ficar limpo. O que é isso aqui? A palavra de Deus pode deixar o seu coração puro e limpo. Essa é a próxima ferramenta que nós vamos estudar. A palavra de Deus. A gente precisa entender, Hebreus 4:12 diz o seguinte: a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma, espíritos,
juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração. Resumo: Deus sabe a intenção do seu coração. Talvez eu não saiba, talvez o seu pastor não saiba, talvez o seu líder não saiba, mas Deus sabe exatamente a intenção do seu coração. Eu estou numa missão no Sonho de Natal, que é um ministério, que é responsável por alguns personagens no palco. E eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas da igreja dizendo assim: Renan, aquele personagem tal que vai aparecer lá no palco, tem vaga para ele? Eu queria muito servir ao Senhor. Aí eu falei: pô, meu irmão, aquela equipe, ela já finalizou, não tem mais vaga, mas tem vaga para ser contra a regra, para ajudar na limpeza, para servir. Tu não quer servir? Aí o irmão desaparece. Aí a minha pergunta é: será que a intenção desse irmão é servir ao Senhor ou aparecer? Vai, me ajuda. A palavra de Deus, ela mostra exatamente a intenção que você tem para fazer alguma coisa. Só que para isso, às vezes, a gente precisa pedir para o Senhor sondar os nossos corações. Às vezes, a gente está muito tempo na igreja e às vezes a mente está cauterizada para certas coisas. E a gente tem que pedir para o Senhor: Senhor, sonda o meu coração, para que a gente possa fazer check-ups na nossa vida. É o raio-x que o Cristo falou. Precisamos fazer isso diariamente, para a gente não cair nessa mente cauterizada. 3 coisas são importantes quando a gente busca através da palavra do Senhor. Primeiro, a palavra vai revelar o pecado oculto. Aquilo que é besteirinha para ti, aquilo que é leseira, Deus vai mostrar assim: meu irmão, não é leseira. Não é leseira. Você precisa mudar. Você precisa deixar esse hábito. Você precisa deixar essa rede social. Deus vai mostrar através da sua palavra que você está errando. Essa palavra tem o poder de te convencer do erro. Essa que é a verdade. É que nem minha esposa. A minha esposa tem o poder de me convencer que eu estou errado. Tem algum casado que é assim? Tem? Ou é só eu? Olha ali, ó. Ela tem o poder. Mas para isso a gente precisa da palavra de Deus. Eu gosto do exemplo do rei Josias. Tinha um monte de rei lá na época dos juízes, lá dos reis, era um monte de rei. A maioria fazia o que desagradava a Deus. Rei Josias não. A Bíblia fala que ele pegou ali a lei. Na hora que ele pega a lei, ele reconhece que a vida dele estava errada. Ele se arrepende. É assim que tem que ser na nossa vida, gente. Como o rei Josias. Segundo ponto, a palavra purifica e renova o coração de quem se submete a ela. Evangelho de João 15, verso 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Ela não apenas nos convence. Eu estou com 3 jovens, que eu estou acompanhando eles, que eles são viciados em imoralidade, em pornografia. E aí é a tarefinha que eu mando. Memorização de versículo. Memoriza versículo, meu irmão. A memorização de versículo vai fazer você purificar os seus pensamentos. Nada melhor do que a palavra de Deus, meu irmão, para purificar a sua vida. Então, a memorização de versículos é algo essencial nessa batalha que eu estou enfrentando junto com aqueles jovens. Você precisa entender isso. Davi vai falar assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmos 51, 10. Ele sabia que é só por meio da palavra que a gente pode se restaurar. E por último, a palavra confronta a hipocrisia.
Às vezes a gente tem a falsa ilusão de que a palavra está aqui só para condenar. Faz assim, faz desse jeito, tu está fazendo errado. Não, o objetivo dessa palavra não é te condenar, meu irmão. O objetivo dessa palavra é te libertar. Então, só há duas maneiras de fazer isso. Porque, de fato, o meu coração era assim. Sujo. Eu era um cabra que falava palavrão a todo momento. Não tinha consciência limpa de nada. Fazia e fazia acontecer. Mas só por meio dessa palavra, e é só por meio dela, que o meu coração, que era assim, está assim. Só por meio da palavra de Deus. A terceira forma de como saber se o nosso coração está sujo, se a gente precisa ser purificado, é pela disciplina do Senhor, pela mão do Senhor. Complete aí na sua apostila, pela disciplina, pela mão de Deus. A disciplina de Deus, ela é uma das formas mais claras de mostrar para a gente aquela área que a gente está desobedecendo, aquele momento ali, aquela situação que a gente está indo contra a vontade de Deus. A disciplina dele é algo que dói. Eu perguntei agora há pouco quem eram os pais e mães. A gente sabe que a disciplina dói mais na gente do que nos filhos, mas isso mostra amor aos filhos. E é isso que Deus faz com a gente. Ele mostra amor, demonstra que você é filho. Os exemplos que o Clício acabou de dar aqui, das pessoas vindo com ele conversar, demonstra que essas pessoas se incomodam de estar desagradando a Deus. Ou seja, elas são filhas. Isso é bom. Isso te coloca para cima. Não te humilha, ao contrário. Te dá força na sua fé. Provérbios 3, capítulo 3, versículo 11, ali em diante, diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem o quê? A quem ama. Assim como o pai faz com o filho, a quem deseja o bem. Com o Senhor é assim também, gente, com a gente. Ele disciplina. Mas essa disciplina do Senhor não é só bater porque tem que bater, fazer porque está errado. Não. Tem um propósito, tem um porquê da disciplina, tem algo que vai te engrandecer, para a gente melhorar. É para isso que serve a disciplina do Senhor. A gente vê vários versículos na Bíblia sobre isso, Provérbios está cheio, Hebreus fala de alguns, Hebreus 12:10, você pode completar aí também na sua apostila. Deus, ele usa a disciplina para nos santificar. Ou seja, Deus usa isso para a gente se parecer mais com Ele, sermos santos. Lavar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. Para isso que Deus usa a disciplina dele. Eu trouxe algumas coisas importantes sobre isso. Disciplina, ela revela o pecado oculto. Ela nos chama para o arrependimento. A história mais clara que tem para você na palavra de Deus, Jonas. Deus manda Jonas ir lá para um lugar. Jonas fala até, eu vou para esse lugar, vou nada. Quero nem saber. Deus, tá doido, né? Aí Deus pera lá. Começa uma confusão no barco. O pessoal fala, mano, alguma coisa está acontecendo. Quem é que está errando? Jogam lá as sortes.
Cai em quem? Cai em Jonas. Senhor, sou eu, mano. Sou eu. Me joga logo, me joga desse barco. Aí o pessoal, não, vou jogar não. Eu vou remar. A Bíblia fala, conseguiram remar? Não, ficou pior. Até que jogaram ele. Foi engolido por um peixe grande. Fala, Senhor, tá bom. Resolve logo. Tinha uma líder de GA, né? Esposa do meu líder lá. Ela falava assim, ei, mano, aprende logo o que Deus quer te ensinar. Tu vai ficar dando murro em ponta de faca toda hora. Aprende logo, resolve logo isso. Talvez essa tenha sido a pergunta de Jonas, né? Senhor, o que tu quer me ensinar com isso? Deixa eu aprender logo. A disciplina do Senhor revela esses pecados mais ocultos. A disciplina de Deus também, ela purifica o nosso coração e nos aproxima de Deus. Para você entender, e agora, mulher casada, preste atenção que eu vou lhe ajudar. Não é só com você na sua casa não que acontece esse fenômeno. Todo homem casado tem isso que eu vou mostrar agora. Olha só, preste atenção aqui. Estou abrindo a minha vida para ti, olha. Ei. Camisa velha, olha. Aquela que o cara dorme, olha aí, ó. Mais encardida que... Tudo sujo. Lá essa aqui é minha, largo não, mano. Tá doido, é? Sabe o que é isso aqui, gente? É a nossa vida. Sabe, quando a gente bota na máquina, essa camisa, ela começa a lavar. Se você tem uma máquina igual a minha lá de casa, começa a lavar. Começa a cair as coisas. Mora em apartamento. Ei! Pessoal de baixo, que é isso, mano? Tô lavando roupa. Se você é das antigas, eu vi minha avó lavando na beira do rio. Pegava assim, ela... Hã? Sei o quê? Hã? Quase rasgava a roupa, né? Mas essa é a nossa vida. A máquina, a porrada na pedra, é a mão de Deus. E você não quer chegar nesse nível de pegar uma porrada de Deus? De ser removido, remexido, para cima e para baixo, pela disciplina de Deus. Hebreus 12:11 diz que nenhuma disciplina é boa naquele momento, mas depois ela produz fruto de justiça. Ninguém gosta, gente, de apontar o dedo na sua... de ser apontado, né? De alguém apontar alguma coisa para você. Ninguém gosta disso. Mas a gente precisa se limpar. A gente precisa se purificar. A disciplina de Deus, ela também nos ensina a obedecer e confiar plenamente na sua vontade. Eu aprendi isso muito rápido. Há uns 3 anos, minha filha se internou. Resumo da história. Pulmão necrosado, pulmão direito. 30 dias na UTI. E a frase que talvez Jonas disse, eu disse. Senhor, o que tu queres me ensinar? Tá tudo bem, o que eu tenho que fazer? Mas isso gera obediência. Isso gera disciplina. Portanto, quando a disciplina do Senhor, ela chegar, e ela vai chegar, a gente não deve resistir, a gente não deve murmurar, a gente precisa agradecer, porque é por essa disciplina que Deus ainda trabalha em mim, em você, e é por essa disciplina que nós temos a certeza que nós somos filho dele. Ok, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé? Larga tudo aí, por favor, né? Levanta aí, estica o esqueleto, pode mexer no ombro aí, no pescoço, tá ok? Dá uma esticadinha aí no braço, tá ok? Terminou
Cumprimenta quem está ao seu redor aí com seu sorriso, a sua alegria, né? Que bom a gente estar junto aqui. Agora eu vou fazer um desafio para você. Atenção. Forme trio, mas do mesmo sexo. Homem com homem, mulher com mulher. Tá aí, desafiei. Pronto, tá aí, ó. Vamos lá. Trio, homem com homem, mulher com mulher. Para você conhecer pessoas. Vamos lá, se entrosar aí. Vamos lá. Homem com homem, mulher com mulher. Forma trio, forma trio. Chama outra aí. Isso, não deixa ninguém sozinho. Já pergunta o nome aí de cada um. Se apresenta. E agora é o seguinte, atenção, como é que é o nome da matéria? Dentro dos aconselhamentos que eu dou, eu reservei três situações. Situações de problema. E vocês vão julgar, vão dar a resposta em cima de 8 qualidades, tá ok? A resposta tem que ser em cima de qualidade, do caráter de Cristo. Então vamos fazer o seguinte. Decide aí quem é a pessoa 1, 2 e 3, vai, eu espero. Pessoa 1, 2 e 3. Pessoa 1, 2 e 3. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já decidiu? Cadê a pessoa 1? Pessoa 1, atenção, você vai compartilhar com as pessoas aí no seu grupo o seguinte, qual é a situação? Lá vai. O homem teve um dia difícil de trabalho. Trabalhou o dia inteiro, se chateou lá no trabalho. Aí quando ele sai do trabalho para ir para casa, ele entra no carro, pneu furado. E aí fica mais chateado ainda. E ele vai na direção de casa. Quando ele chega em casa, o filhinho olha o papai e sai correndo. O papai chegou na direção do papai, só tem um detalhe. Tem lá um vaso, uma planta que o pai mais amava. E ele bate, cai no chão, quebra tudo. E agora, você, pessoa 1, o que você faria no lugar daquele pai? Pode falar aí, fala aí. 8 qualidades, hein? Ok, eu vou dar a minha resposta, o que eu faria? Atenção, compreenderia, é uma criança muito pequena, que sem querer bateu no vaso, ok? Eu entregaria a Deus aquele dia difícil que eu tive, abraçaria o meu filho, mas também ensinaria que ele deveria tomar mais. Qual a qualidade, pessoa 1, que você colocou aí? Qual a qualidade? Isso, eu coloquei também aqui, mansidão, tá bom? Ok? Vamos lá, pessoa 2, cadê a pessoa 2? Lá vai a sua situação. Pessoa 2, você está lá no supermercado fazendo compras, aí chega lá no caixa, você paga, mas você está com pressa, pega a nota, pega o troco, coloca no bolso e vai embora, entra no carro. Quando você coloca as coisas no carro, aí você gosta de ver a nota. Aí você pega a nota, pega o troco e veio R$ 120 a mais. Pessoa 2, o que você faz nessa hora? Pode falar, vamos lá. Quero saber qual é a qualidade do caráter de Cristo, hein? Ok. Talvez, atenção, talvez, quantos aqui conhecem a sua carne? Talvez você, ó Senhor, glória a Deus.
O Espírito Santo de Deus, naquela hora, acusa ou não acusa? Bandido, né? Não é tu que prega bonito lá, só quero ver agora, né? É sair do carro, agradecer a Deus. É uma luta ali, é uma luta, não é fácil não. Você volta lá porque você sabe que ela vai ter que pagar aquele valor. E você entrega, às vezes chorando, você entrega, né? Tá ok? E aí resolveu o problema. Qual é a qualidade do caráter de Cristo? Para mim eu coloquei contrição. Quem colocou contrição aí? Beleza? Mas pode ser uma outra também. Vamos lá. Pessoa 3. Cadê a pessoa 3? Pessoa 3. Atenção, pessoa 3. O discurso agora é seu. Atenção. O líder de GA preparou uma programação no GA. Só que cada um tinha que pagar R$30. Cada um. Chega o dia da programação, acontece a programação, você não pagou os 30 e também o líder não lembrou, esqueceu que você não tinha pago. O que acontece? Passa o tempo e vai ter uma nova programação e que cada um vai ter que pagar R$30. O que você faz, pessoa 3, nessa hora? Vai, pode falar. Atenção! Ei, tem gente aí falando bem assim, eu não vou fazer nada, ele vai esquecer de novo. O Espírito Santo de Deus acusa ou não acusa? Acusa. Então o que você faz? Vai lá com ele, você paga os 30 dessa programação e paga os outros 30 e ainda pede perdão, porque você esqueceu. Qual é a qualidade? Qual é a qualidade? Eu coloquei pureza de coração. Uma salva de palmas para todo mundo. Pode sentar. Tudo crente, né? Tudo santinho. Todo mundo acertou, foi? Sim, Senhor, pode matar todo mundo e levar. Eu errei as 3. Talvez você esteja se perguntando, eu já entendi por que precisamos. Eu já entendi como saber se eu estou com o meu coração sujo ou não. Talvez seja uma pergunta de você de casa. Como limpar o meu coração? É isso que a gente vai conversar agora. Como limpar? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que é bombeiro. Já viu aquela roupa de bombeiro? É bonita, não é? Aí ele falou, Renan, é o seguinte, essa roupa aqui, ela tem que ser limpa regularmente. Toda hora tem que estar limpando ela. Por quê? Porque às vezes eu usei pouco, aí ela está ali, não tem nenhum incêndio, não tem nada, ela está ali, usei só 1, 2 vezes, mas mesmo assim tem que ser limpada regularmente. Porque tem sujeira naquela roupa que tu só vai conseguir identificar, não é na máquina, às vezes é com uma lente de aumento. Foi feita uma pesquisa sobre essa roupa, que por mais que ela esteja aparentemente limpa, ela está cheia de impureza, de micróbios, de sujeira. Então ela precisa de uma limpeza detalhada, com uma lente de aumento.
muito para ver onde é que está. Assim também é na nossa vida. Às vezes a gente faz uma limpeza geral, tá tudo bem, mas às vezes Deus quer que você pegue essa lente de aumento, essa lupa de aumento, coloque na sua vida e só assim você vai reconhecer aquela sujeira que tu acha que é nada demais. Então, o primeiro ponto de como limpar, você precisa reconhecer a sujeira. Reconheça a sujeira. Porque assim, gente, ninguém limpa uma casa. Ninguém limpa uma casa se tu acha que está limpa. Tu julga que está limpa? Ninguém. Ontem eu estava lá, eu queria agradar minha esposa, né? Aí eu falei assim, o homem casado sabe o que é isso? Aí tinha uma pilha de louça. Aí eu fui lá, fui limpar a louça. Limpei. Comecei a limpar, limpei acho que uns 10 pratos. Parecia uns 50. Mas eu limpei, deixei tudo lá, esperei ela chegar. Olha aí, ó, amor, olha aqui, amor, olha aqui, ó. Ela, puxa, amor, deixa eu ver. Foi mais braba. Óleo, um monte de coisa. A sujeira que eu não vi, a mulher vê. Vê ou não vê, gente? Vê. Falei que eu nunca mais vou limpar prato. Tá, até parece. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é reconheça a sujeira. Salmos 51:4. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Reconhecer a sujeira, reconhecer o pecado é o primeiro passo para você limpar o seu coração. Você precisa reconhecer. Às vezes é o mais difícil. Eu contei a história aqui dos jovens que eles falam para mim, cara, Renan, o mais difícil foi confessar. O mais difícil foi reconhecer. Porque eu estava com medo do que o povo ia falar. Se eles iam fofocar, se eles iam me julgar. Então o mais difícil foi ele reconhecer essa sujeira. Mas entenda uma coisa, gente, olha para mim. Tem 3 coisas importantes de você que reconhece essa sujeira. Primeira coisa, é o caminho. Quando você reconhece aquela sujeira, aquela coisa que você faz, aquele mau hábito, aquele pecadinho que está lá impregnado há muitos anos, quando você reconhece que aquilo ali é sujeira, esse é o caminho para o perdão e para a sua restauração. É o primeiro passo. Provérbios 28:13, lá vai. Quem esconde os seus pecados, quem sabe? Não prospera. Mas quem confessa e os abandona, encontra-me. Tem que confessar, gente. Não tem jeito. Davi, depois da bronca lá com Batseba, eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Isso aqui eu aprendi lá no Com Deus, lá no Andando com Deus. Quem fez Andando com Deus? Ai de ti. Não existe um pecadinho tão pequeno que você não tenha que confessar. E não existe um pecado tão grande que Deus não possa te perdoar. A gente tem que confessar. Isso faz parte da restauração. Segunda coisa importante, reconhecer o pecado demonstra humildade. 1 João 1,8, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Admitir pecado é um ato de humildade. É pura humildade. E às vezes é difícil, né? Porque às vezes você já é líder de alguma coisa. O que vão pensar de mim? O líder do meu GA, pecando, confessando o pecado. Todos nós enfrentamos... Quem aqui tem batalha?
Todos nós temos batalha, gente. O líder de GA, o pastor, o líder de ministério. Nós precisamos reconhecer, isso é humildade. E por último, reconhecer o pecado traz a cura e a transformação espiritual. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Quem aqui quer ser curado? Que você então confesse os seus pecados e reconheça aquela sujeira que está na sua vida. A próxima forma de como limpar o nosso coração é confessando os nossos pecados. Confesse os seus pecados. Confesse seus pecados. Gente, como o Renan bem disse, é a parte mais difícil. É a parte onde você abre a sua vida para outra pessoa. Você está com a humildade ali de chamar alguém para conversar, alguém de confiança, alguém que não é fofoqueiro, porque você tem que confiar naquela pessoa. Não é alguém que vai abrir para todo mundo. Por isso que você tem que saber escolher também as pessoas que você anda do seu lado. Porque é uma dessas que você vai confessar. Tem que ser alguém mais maduro, espiritual, que vai lhe aconselhar à luz das Escrituras e vai guardar aquilo ali e vai lhe cobrar. Vocês ganham um parceiro, um amigo, lado a lado. Uma amizade se fortalece quando há confissão. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A gente falou em Romanos 3, 23. O apóstolo Paulo, acho que é o versículo mais claro que tem na Bíblia sobre confessar. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Purificar, gente, a gente está falando sobre isso hoje. Pureza de coração. Mas se a gente confessar, que é o primeiro passo, que é o mais difícil, Ele é capaz, Cristo é capaz de nos purificar. Entenda uma coisa, confessar não é algo que vai lhe colocar para baixo. Não é algo ruim. Confessar, você se livra do orgulho e ali você está genuinamente, você está de coração aberto, você está totalmente dependente do Senhor. Aquele ato ali engrandece você. É totalmente o oposto do que a gente imagina. Aquilo ali faz fortificar sua fé. Confessar é um ato de verdade. Demonstra a misericórdia do Senhor com você. Confessar significa admitir o erro e também concordar com Deus. Dizer para Deus assim: Senhor, tu tá certo, eu tô errado. Eu entendi, Senhor, me ajuda. O que eu estou fazendo não está te agradando. Eu preciso de alguém para me ajudar. Mas eu trouxe 2 detalhes aqui a respeito de confissão. Primeiro, antes de você confessar para Deus, você precisa confessar para o seu irmão. Sabe por quê, gente? É uma das maiores mentiras do cão sobre isso, de confessar. Satanás diz assim: não precisa mais confessar não, ei. Tu já confessou para Deus? Tá tudo bem. Para o outro, tu não precisa falar mais nada não, tá bom já. Esquece esse assunto.
Isso é uma das maiores mentiras. Porque você não sabe o que está acontecendo com seu irmão. No meu início de vida cristã, estava empolgado, querendo chamar todo mundo para cá, para a igreja. Eu chamei um amigo, e ele veio para o Caipira Fest. Vou resumir a história. Sentados aqui, comendo uma pizza aqui embaixo. E ele falou: Bebe, tu lembra do fulano? Tá aqui, ó. Olha aqui a foto dele. Esse fulano era aquele lá da escola. A gente fazia bullying com ele, era muito bacana, né? Aí eu, fala. Não, e aí, pô? Ele fez faculdade comigo de medicina, foi pra residência junto, e ele reprovou na residência. Eu falei: Ego, dá pra reprovar na residência? E ele disse, ele reprovou. Sabe qual foi o motivo? Tu, Abebe. Como assim? Pelo bullying que tu fazia, ele tentou se matar umas 2 vezes durante a residência. Falhou lá, não conseguiu cumprir algumas coisas. E eu precisei pedir perdão desse cara. Pedi o telefone dele, 2 meses depois ele me respondeu. Resumindo, 25 minutos no telefone. E eu pedi perdão. E sabe de uma coisa? Ei, ele era daqui. Antes de eu chegar aqui. Então você não sabe o que está acontecendo com seu irmão do lado. A pessoa queria se matar. Você precisa resolver isso com seu irmão também. E primeiramente, antes de pedir perdão a Deus, peça perdão do seu irmão. Perdoe os seus ofensores. Quando você perdoa o seu ofensor, o perdão vem para o ofensor, para o ofendido, tudo se resolve. Você libera o perdão e quem vai tomar conta dessa situação é Deus e não mais você. A confissão, gente, ela traz cura, restauração, conciliação, tanto com Deus quanto com seu irmão. Davi disse que o corpo dele definhava, acabava o corpo dele enquanto ele não confessou, não reconheceu a sua transgressão. É nessa atitude de confessar que nós encontramos a paz para a alma e uma verdadeira liberdade espiritual. Estamos falando sobre como limpar o nosso coração. Primeiro, pode ler? Reconheça a sujeira. Segundo, isso. E o terceiro, anote na sua apostila, por gentileza, é esse aqui, ó. Terceiro, faça de tudo, se esforce para manter o seu coração, a sua vida limpa diante de Deus e dos homens. Precisamos entender neste momento que coração limpo não significa, como o mundo prega hoje, de um coração vazio. Ei, uma mente vazia, de esvaziar a mente. Nós temos que tomar cuidado. O inimigo, ele é sagaz, ele veio para matar, roubar e destruir. E o que ele mais gosta de encontrar, atenção, é uma mente cheia da palavra de Deus, uma vida cheia da vontade de Deus, ou uma vida vazia. Pode falar, vazia. Lá em Mateus capítulo 12, do 43 ao 45, tem aquela história sobre os 7 demônios, onde um veio, visitou a casa, olhou, olha, casa vazia, olha, casa vazia. E aí você pensa, André, que ele vai embora. Ele não vai embora, ele deu uma saidinha, e a Bíblia diz que ele foi buscar mais 7. Então, é por isso que Paulo fala, a igreja em Éfeso, Efésios capítulo 5, 18, diz bem assim: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem,
mas deixem-se encher pelo Espírito. Fale para alguém perto de você, se encha do Espírito de Deus. Cadê a palavra? Pega aí a palavra rapidinho. Pega aí a palavra. Pega aí a palavra, segura a palavra. Segura a palavra. Preste atenção. Julian, vá lá no ambulatório. Sua esposa espera por você lá. Julian. Pode ir, Julian, se estiver aqui. Julian. Ok. Cadê? Segura a palavra. Agora vira para alguém perto de você e diga bem assim, se encha dessa palavra. Fala saturando assim, ó, sature a sua mente com a palavra. Isso. Está segurando a palavra? Ou já fechou? É aberta. Diga para ela bem assim, essa pessoa que você está falando, mente vazia, a oficina do cão. Pode falar. Isso. Volta. Algumas coisas importantes sobre essa questão da palavra. Se você quiser anotar no seu caderno. Primeiro, a palavra de Deus, ela reforma, ela renova e transforma a nossa mente. Romanos 12:2. Mas sabe como é que eu gosto? Eu anotei para mim bem assim. Repita comigo assim. A palavra de Deus, faz assim, ela lava a minha vida. Isso. Tá ok? Então, primeiro, a palavra de Deus, ela renova, transforma a nossa mente, ela lava a nossa mente. A menina chegou comigo com os 2 pulsos cortados, olhando para você, e disse, pastor, eu estou ouvindo vozes. Está ouvindo vozes? Tudo bem, não tem problema não. 2 pulsos cortados. Só tem uma saída. É a palavra de Deus. Então você não vai decorar, memorizar de 5 versículos. Você vai memorizar de 10. Essa semana são 10 versículos e dei os 10. Leve, decore, manda o vídeo para mim. Semana que vem de novo aconselhamento. Está olhando para mim? Mais 10. Mais 10. 3 semanas o pastor Davi pede. Eu dei 1 mês. Ela está sentada aqui no nosso meio. Nunca mais cortou o pulso. Está olhando para mim? E nunca mais ouviu vozes. Amém? Eu aprendi com a vovó o que o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Paulo fala a Timóteo que era muito novo, em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura sagrada é divinamente inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar as faltas, corrigir os erros e ensinar a maneira correta de viver. Essa palavra tem poder, tem ou não tem? Tem. Creia nisso. Então, primeiro, a palavra de Deus, ela lava a sua mente. Ei, olha para mim, tira o lodo. Você sabe do que eu estou falando. Tira o lodo da sua vida. Tem esse poder. Segundo, quem quiser anotar, está lá no Salmo 119:11. A palavra de Deus fortalece e protege, nos protege contra o pecado. A palavra de Deus, ela fortalece, e nos protege de todo o pecado. Lembrei agora em Mateus capítulo 4, quando Jesus estava no deserto, e lá no deserto o diabo foi para tentar o Filho de Deus, e disse, está com fome no deserto, ordena agora que essas pedras se transformem em comida, em pão. E ele diz, está escrito, a palavra de Deus ela é escudo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus, olhem para mim nessa manhã, ela é escudo. Aí o diabo não cansou, a segunda vez vai lá com ele e diz, ei, te lança daí de cima, porque está escrito. Ele sabe a palavra, mas ele não obedece a palavra. Está escrito lá que o teu pai vai ordenar anjos, para que possam te segurar, te proteger. E Jesus, mais uma vez, nesse momento a palavra de Deus, ela é escudo, ela protege a nossa vida. Jesus disse, não tentarás o Senhor, o vosso Deus. E o diabo, pela terceira vez, vai lá com Jesus e diz bem assim, está vendo tudo isso? Olha aí, tudo isso eu te darei, se só a mim você me adorar. E Jesus
nos ensina mais uma vez. Está escrito. A palavra de Deus, entenda nesta manhã, ela é escudo, ela protege a minha vida e a sua vida. E Jesus diz bem assim: está escrito, ó cão, servirás somente, adorarás somente a um Deus, o Deus Criador dos céus e a terra, e só a Ele servirás. Repita comigo, a palavra de Deus, eu quero que você faça segurando. Repita comigo, a palavra de Deus. Com uma mão você fala a palavra de Deus, vai. E com a outra você usa o escudo, vai, é escudo para a minha vida. Terceiro, a palavra de Deus, ela tem o poder. Sabe, eu já estive como você. Ei, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Eu não imaginava nunca estar dando aula de CENIB. Um professor que eu tenho respeito é o Ocimar. Quem teve aula com o Ocimar? Eu nunca imaginava gerenciar a matéria. O que o Ocimar fazia hoje é o que eu faço até meia-noite, 1h da manhã. Está olhando para mim? Eu já estou na aula 5. Eu fui dormir meia-noite e 40. Eu não imaginava nunca isso. Mas como o Clício que começa? Você dedica tempo a essa palavra, você se deleita nessa palavra, e olha para mim. E sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ser usado. Penso eu que nós professores estamos tentando levantar o próximo professor de CENIB 2026. Amém? Porque nós somos cansados. Penso eu que nós estamos aqui incentivando a você chegar com o seu líder de GA e dizer: está aqui a minha vida, está aqui a minha casa, pode usar a minha casa. Penso eu que nós estamos levantando o pessoal, mas isso você tem que se dedicar, você tem que mergulhar nessa palavra. Josué decidiu mergulhar nessa palavra que substituiu Moisés. O Brendo que estava aqui com a gente, não está mais o Brenda, hoje é pastor lá no Via Norte. Você precisa, terceiro, eu anotei aqui para mim, quando eu amo essa palavra, eu tenho um relacionamento com Deus nessa palavra, tiro tempo para meditar, para praticar. Quando você vê, você está sendo usado com o seu jeitinho, ei, com a sua idade, com o seu tamanho, do seu jeitinho, você está arrebentando a boca do balão. Voltando, evite ter um coração dobre, ei. Pastor, alguém virou para mim e disse assim: meu problema é que o pecado fica me puxando de um lado para o outro. Evite isso. Tiago 1,8 diz que você tem que parar com a mente dividida. Mateus 6,24, não tem como adorar dois senhores. Apocalipse 3,16, está lá Deus falando sobre as 7 igrejas, a de Laodiceia. Você não decide se você é morno ou se você é quente. Se você é quente ou frio, você é morno. E ele fala bem assim: eu estou a ponto de vomitá-lo. É isso que você quer nessa manhã, na sua vida? Voltando, Tiago 4,8 diz que aquele que tem coração dobre, dividido, precisa purificar o seu coração. Crie o hábito. Crie o hábito. Faz assim comigo, por gentileza. Faz assim comigo, ó. De novo. Crie o hábito de inalar na sua vida a palavra de Deus. Ei. De exalar o pecado que tem travado a sua vida. Vamos revisar desde a aula 1. Vocês estão comigo? Vamos revisar tudinho? Vamos? Sim ou não? Beleza, então vamos lá. Como é que vai funcionar? Vai ter algumas perguntas aqui, referentes a todas as aulas, e você vai me ajudar a responder. Na verdade, tu vai responder. Beleza? Combinado? Projeção, primeira questão. Vamos lá. Revisão geral. Olha aí, ó. Verdadeiro ou falso? A maioria dos problemas humanos estão relacionados à agressão aos princípios de Deus. Verdadeiro ou falso? Vai!
Verdadeiro ou falso? Bora ver, projeção, coloca aí. Muito bem, verdadeiro. Questão número 2. Qual característica está correta sobre o pobre de espírito? A. É dono do seu nariz. B. Submete sua vontade a Deus. C. Precisa se isolar. Ou D. Não pode ter muito dinheiro. Essa eu tenho. Você vai responder aí. Qual letra? Vai. B. Será que é B? Coloca aí, projeção. Muito bem. Submete à vontade de Deus o pobre de espírito. Questão número 3. Olha aí. Atenção aí. Qual característica não faz parte do pobre de espírito? A. Passividade. B. Amar a Deus. C. Se achar capaz em Deus. Ou D. Nada pode sem Deus. Pensa aí, pensa aí. Quem já sabe a resposta? Alguns só. Qual é a letra? Vai. Será? Coloca aí, projeção. Resposta, passividade. Perfeito. 4. A palavra exóucia. Exóucia? Era usada tanto para os governantes em geral, em relação aos que A. Possuíam bens. B. Eram da alta sociedade. Ou C. Possuíam o atributo da autoridade sobre os outros seres humanos. Qual é a resposta? Será? Coloca aí, projeção. Resposta correta, C. 4, 5 na verdade. Quem até agora acertou tudo? Top. 5. Pobreza de espírito significa se sentir inferior aos outros. Verdadeiro ou falso? Vai. Falso. Exatamente. 6. Não, volta rapidinho. Vamos ler o que é. O que é pobreza de espírito? Vai no 3. Todo mundo junto. Vai. 1, 2, 3. Vai. É... Perfeito. Isso é pobreza de espírito. Próximo. Questão de número 6. O que está certo em relação às mudanças em minha vida, Renan? A. Devo mudar primeiro as coisas mais fáceis. Né? B. Mudança vem de dentro para fora. Ou letra C. Mudança para melhor é algo natural. Qual é? B. Mudança vem de dentro para fora. Questão 7. Se eu reajo a certa situação baseado na minha maneira de pensar ou sentir, eu estou me tornando mais semelhante a Jesus. Vai, verdadeiro ou falso? Falso. Coloca aí a correta. Olha aí. Se eu reajo a certa situação baseado na vontade de Deus e na sua palavra. Questão de número 8. O que está errado em relação à pobreza de espírito? Letra A. Sem Deus não dá. B. Sucesso não é acidente. C. Os humildes ganham o céu. Ou D. Conflitos vêm sem motivo. Qual é a errada? Qual é a errada? Qual é a errada? Tu já sabe a errada? Sabe mesmo? Sabe não, né? Vai, qual é a letra? O povo aqui veio do C. Hã? Tu falou C. Qual é a resposta? D, muito bem, conflitos. Ficou agoniado, bichinho. Questão 9. Lá vai, hein? Fome e sede de Deus. Fome e sede de fazer a vontade de Deus. E fome e sede de ver esse mundo arder no fogo do inferno
são as 3 características principais da fome e sede de justiça. Tá falso? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Fome e sede de Deus, de fazer a vontade de Deus e ver o mundo regido pela lei de Deus. Próximo. Questão de número 10. Submissão voluntária a Deus, submissão voluntária às autoridades e ausência de orgulho são 3 características principais do pobre de espírito. Isso está verdadeiro porque acabou meu tempo. Questão número 11. Vamos lá. Só um detalhe. Avisa aí a pessoa que está do seu lado, revisão, porque na última aula tem prova. Fala aí, avisa aí. Não é por acaso, ok? Vamos lá. Questão número 11. Atenção. Jesus nos ensina que devemos nos oferecer a Deus como escravos voluntários. Verdadeiro ou falso? Bora ver. Coloca pra gente aí projeção. Verdadeiro. Dá uma olhadinha aí. Ó. Próxima questão. Número 12. Vamos lá. Choro espiritual pode ocorrer antes ou depois do pecado. Depois é o ideal, pois já temos certeza de qual foi o nosso erro. Verdadeiro ou falso? Coloca pra gente projeção. Falso. Choro espiritual pode ocorrer antes ou depois. Qual é o melhor? Próxima questão, número 14. Vamos lá. Coloca pra gente projeção. Questão 14. 13. Vamos lá. Fazer jejum, pensar nas consequências do pecado e clamar a Deus nos ajuda a desenvolver choro espiritual antecipado. Verdadeiro ou falso? Vai. Bora ver se é verdade. Coloca aí. Verdadeiro. Beleza. Questão número 14. Remorso é a tristeza pelas consequências do pecado e não pelo pecado que ofendeu a Deus. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Beleza. 15. Vamos lá. Ixi, agora. Sem consultar, hein? Qual é o salmo da mansidão? Fala bem alto aí. Ixi. Quem está preenchendo a apostila, estudando, sabe. Qual é o salmo da mansidão? Salmo... até versículo. Vamos ler. Coloca aí para a gente. Salmo 37. Quem não sabia, anota aí. Questão é a boa de prova, hein? Vamos lá. Questão 16. Não fazer acepção de pessoas, não perder a oportunidade de ajudar e usar do que é seu para beneficiar alguém que precisa, são algumas das características de uma pessoa. Letra A, pura de coração, pois só podem ajudar os que estiverem com consciência limpa. B, humilde, pois já experimentou as mesmas dificuldades. E C, misericordiosa, porque faz estas coisas, pratica o verdadeiro amor. Verdadeiro, qual é a verdadeira aí? B de bola? Coloca pra gente. C, olha, misericordiosa. Próxima questão. 17. Consciência limpa e a ausência de mágoa em sua vida tem tudo a ver com, letra A, misericórdia, letra B, pureza de coração e letra C, contrição. Qual é a letra correta? Letra B, pureza de coração. 18, vai. Pensamentos impuros, sensualidade e desejos incontroláveis são sinais da violação de qual princípio? Letra A, pureza de coração. Letra B, pobreza de espírito. Letra C, contrição. E letra D, pacificação. Calma aí, projeção. Qual é a letra? Letra? Quantos acham que é A? Levanta a mão aí. Deixa eu ver. Bora ver. Coloca pra gente. Letra A, olha, pureza de coração. 19, vamos lá. O que é mansidão? Letra A, sentir-se mal na presença do mal. B, submissão total a Deus e às autoridades. C, confiar a Deus os nossos direitos. D, profundo desejo de conhecer mais e mais a Deus. Qual é a letra correta? Vai. Letra? Bora ver. Letra C, confiar a Deus os nossos direitos. Questão número 20. Atenção. Ter êxito na vida cristã não depende de nós, somente de Deus, que já determinou a nossa felicidade. Na sua opinião, verdadeiro ou falso? Falso, bora ver, coloca aí projeção pra gente. Falso. Leia para mim o que está escrito, por gentileza, como resposta. Vai. Ter êxito na vida não é um acidente. É o resultado direto da obediência aos princípios de vida apresentados na Bíblia.
A gente podia falar sobre as nossas anotações aqui. Podia falar o que a gente tinha combinado no final, mas como a gente vem falando nas aulas anteriores, não adianta a gente subir aqui, como o pastor Clício representou hoje. Não tem como a gente nem imaginar que a gente vai estar aqui, se a gente não for lavado por essa palavra. Hoje a gente se dedicou a falar sobre pureza de coração, e é um dos maiores tesouros da vida cristã, porque dessa pureza, depende toda a nossa comunhão com Deus. O versículo, Mateus 5,8, diz que bem-aventurados, felizes, são os puros de coração, pois verão a Deus. Eu quero ver Deus. Um coração limpo é um coração livre de engano, livre de pecado oculto, um coração humilde. Uma das minhas maiores raivas hoje é ter fotos, vídeos com a minha esposa lá atrás, com amigos, e eu não poder compartilhar com ninguém por conta do ambiente, por conta de palavrões, roupas. Mas essa palavra é uma palavra que cura, é uma palavra que lava, é uma palavra que te gera comunhão com Deus. Como é que a gente sabe que a gente precisa melhorar? A gente falou hoje. Quando a gente é selado pelo Espírito, essa consciência ela começa a mexer com a gente. A gente começa a ter contrição, a gente começa a se incomodar, a consciência falando pra gente que a gente precisa se lavar. Pela palavra, é por isso que a gente tem palavra fast, fight teams, e não sei mais o que, e desafio no GA, e os jovens, eu vejo uma alegria, eu tenho alguns jovens salvos nos contatos, e eles fazem desafios um com o outro, para decorar não sei quantos versículos. Sábado agora, no ministério do Sonho de Natal, a gente faz a rodinha, falou quantos versículos? Aí, eu achei que eu estava abalando, né? Falou quantos versículos? 8. O jovem do meu lado falou quantos versículos? 26. Égua. Como assim? 26. Mas é o jovem. Jovem, a gente precisa disso. É isso que purifica a nossa mente, que lava, que nos faz melhores pessoas. Essa palavra, ela tem o poder de transformar. Não espere chegar na disciplina do Senhor, na mão dele que pesa. Quando a Ayla estava lá, internada, eu falava: Senhor, o que tu queres me ensinar? A maior dificuldade de fazer a oração: Senhor, que seja feita a tua vontade. E se a vontade dele fosse levar a Ayla? Não espere chegar na disciplina de Deus. Demos também as opções de limpar a nossa mente. Reconhecer a nossa sujeira, mínima que seja. Limpa logo, resolve logo, para não deixar isso crescer. Confesse seus pecados. Você cria liga, intimidade, amizade. Você conhece pessoas que te levam para Deus, melhoram seu relacionamento com Ele. A gente precisa disso. Isso é sinal de crescimento espiritual e não o contrário. A gente precisa confessar. Confesse hoje, se resolva hoje e mantenha-se limpo. É isso que Deus quer da sua vida. Senhor, eu te peço por essas pessoas que estão aqui, na quarta aula, segundo horário de 8 qualidades. Que o Senhor nos dê essa qualidade, Pai.
pureza de coração. Que a gente saia daqui com a alma, com o coração lavado, Pai. Com os pensamentos para Ti agradar. Que o Senhor hoje aqui toque no coração de cada um, para que melhore aquilo que precisa melhorar. Resolva, Pai, aquilo que precisa resolver. Nós sabemos o que cada um precisa aqui, Pai. Melhorar, para Te agradar e viver uma vida de comunhão contigo. É isso que eu oro, te peço, Pai. Agradeço por o Senhor dar essa oportunidade da gente falar de Ti livremente e falar da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, uma boa semana, até domingo que vem.